A Olivia é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, com ênfase em Psicopatologia Clínica e Psicologia da Saúde pela PUC Goiás. Tem formação em ACT e FAP pelo Instituto Contínuo. É graduada em Psicologia pela PUC Goiás, psicóloga clínica, professora de pós-graduação Lato Sensu em especializações em Clínica Comportamental. Tem experiência em terapias comportamentais contextuais, com ênfase em temas como relacionamento terapêutico, pessoa do terapeuta, ACT, DBT e IBCT. Bem-vinda, Olivia. Obrigada, Malu. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar com vocês, com algumas pessoas aqui. Não é a primeira vez, já estou rodada nesse rolê, conheço boa parte. E ainda bem que eu estou aqui para justamente falar sobre o quanto o terapeuta não é isento de nenhuma troca, né? Porque a Malu já me coloca aqui na roda como terapeuta dela, e aí eu fico bem tímida, e é isso. Eu achava que o cliente, assim, o terapeuta não poder contar que trabalha para as pessoas, né, aquela seriedade toda, era só para resguardar o cliente. Não, gente, é a timidez do terapeuta também, para você não ficar ruborecido em plena fala, que tem muita gente assistindo. Vocês não têm nada mais, gente, para fazer 8 horas da noite, além de aprender sobre contextuais mesmo. Peguei só o finalzinho, né, da fala do Arthur, no vídeo, mas me chama muita atenção, né? Porque acho que a maioria aqui deve ser ainda estudante, e se não for, é conversa de gente velha. Que quando a gente chegou aqui, tudo era mato, você tinha que ficar traduzindo texto, a maior parte dos livros agora a gente já tem tradução para português. Os eventos que hoje serem focados nas terapias contextuais, isso é um luxo só, não era assim que acontecia até muito pouco tempo atrás. E para quem já teve a oportunidade de estar comigo em alguma outra situação, eu estudo, né, a pessoa do terapeuta desde a graduação. É meu objeto de estudo, então, desde então, e é, sem sombra de dúvidas, em termos acadêmicos, falando, então, desse viés de pesquisa, a minha menina dos olhos, esse cuidado com o terapeuta. Não foi pensado, mas isso acabou acontecendo como uma consequência, eu imagino, que hoje a maior parte dos meus clientes são, inclusive, psicólogos. E a maioria, inclusive, psicólogos comportamentais. Ainda que seja também famoso na área que atender psicólogo não é legal. Eu, particularmente, gosto muito. E quando eu escolhi estudar a pessoa do terapeuta, e já começando muito mais como um diálogo com vocês, antes de conversar sobre as pesquisas, os dados e tudo mais, quem aqui não experimentou essa sensação com as terapias contextuais e aí a saber quais são as de preferência de vocês, né? Ela é linda de ler, incrível de ver os resultados, mas difícil de viver que só. E eu nem estou falando de aplicar para o cliente, não. Isso aí é outros 500. Você paga uma supervisão, tem N caminhos. Eu estou falando do processo de tornar-se mesmo um terapeuta comportamental contextual. Estou dizendo daquela palavrinha que não é só teórica, que é que as terapias contextuais são vivenciais. Como é que é fazer mais do que ler, mais do que ter conhecimento e certa prática dentro de uma terapia, né? Como é que é se propor mesmo, como o Arthur citou, né? Como que é olhar para, inclusive para os termos mesmo, consciência, coragem e amor ali, do Kohler e da Tsai, e experienciar isso, dentro e fora de sessão, uma vez que, dentre as várias características que englobam as psicoterapias, que são, então, denominadas como psicoterapias contextuais, elas possuem algumas características em comum entre elas para fazerem parte desse mesmo bloco. Uma dessas características é essa palavrinha, vivencial. Então, o terapeuta não vai só ensinar algo ou propor algo. Ele está falando de algo que ele ou tem experiência vivencial e ou está disposto e disponível a vivenciar junto. É, no mínimo, um processo corajoso mesmo. E, de novo, essas terapias são lindas de ler.
na hora de praticar, dá trabalho. Seja dentro do setting terapêutico, seja na vida. Diminuir um pouquinho, vamos pensar na ACT, diminuir um pouquinho o volume dos seus pensamentos, se fusionar menos com uma sessão que não foi lá aquela Coca-Cola toda que você esperava, a frustração de ver, de repente, um cliente não responder tão bem, avaliar se o erro é seu, se o erro é do outro, se o erro é da própria forma de manejar alguma ferramenta, será que realmente essa psicoterapia está dando conta dos resultados que eu preciso com esse cliente? É um processo de humildade, de constância, no sentido de se perguntar várias vezes. Ser um bom psicólogo contextual não é só sobre as perguntas que você tem a capacidade de lançar para quem você vai atender, mas também é sobre o quanto você está disposto, corajoso e crítico sobre a sua própria atuação e se faz essas mesmas perguntas, dentro e fora do contexto terapêutico. Eu falo que as contextuais é estilo de vida, não tem muito como você fugir do que você prega. E sempre acho assim, ó, tipo teste capricho. Qual contextual que você mais se identifica? Ah, então é uma pessoa que gosta disso, disso e disso. Já me organizo toda assim, não é à toa que, né, eu particularmente gosto muito mais da DBT, da ACT e da IBCT. Só coisa suave, só pra gente assim, tranquila. Então, vou conversar aqui com vocês hoje, basicamente, sobre as emoções do terapeuta, o papel da autoobservação do terapeuta, como que isso pode aparecer e aparecer de forma produtiva no contexto clínico. E esse foi basicamente o meu estudo do mestrado, né? Acho que a maioria aqui já sabe, mas vou dividir também com essa trajetória de pesquisa com vocês. Na graduação, eu estudei a relação terapêutica, o meu estudo de caso envolvia, porque na minha época ainda se defendia TCC, gente, inclusive lamento muito que a PUC não faça mais esse critério como obrigação, não é nem só porque é legal ver o pessoal ansioso, não, é porque definitivamente foi daí que veio o meu interesse acadêmico, e aí eu fico pensando quantas pessoas poderiam experimentar esse mesmo interesse e se eu me conhecendo, se não fosse obrigado, eu não ia apresentar, não, gente. E aí o mestrado e o doutorado ia ficar para, sei lá, outra vida. E aí ali eu estudei, então, a pessoa do terapeuta, a relação terapêutica, atendendo um caso borderline, e não era esse definitivamente meu projeto da graduação. Eu queria atender casal e eu queria fazer meu TCC em IBCT. Mas, assim como é o contexto clínico e os atendimentos, tem o que você quer e tem o que acontece e como você se organiza com o que acontece, para dar conta do recado. Atendi essa paciente, não estava tendo resultados nem minimamente satisfatórios, nem para a terapeuta que eu queria ser, nem para o que eu almejava como objetivo ali com aquela cliente. E ela foi e ainda é até hoje um tapa na cara bem dado que eu ganhei e que me ensinou e me ensina muito ainda. Tanto sobre as minhas expectativas em relação ao atendimento, tanto sobre a minha responsabilidade nesse processo e que eu erro muito mais do que eu gostaria, menos do que quando eu comecei, mas ainda mais do que eu gostaria. Daí veio o interesse no mestrado. Pelo mestrado, no mestrado eu estudei especificamente a emoção do terapeuta e como que ela pode ser aplicada, então, dentro do contexto clínico, como as emoções do terapeuta podem se tornar uma ferramenta para um trabalho ainda mais potente. E o mestrado me rendeu 2 artigos, dentre eles o que eu selecionei um pouco do material de hoje, e depois veio o doutorado. Aí já no doutorado, o que eu estudei foi o que o terapeuta aprende com o cliente, entendendo que o processo clínico, o que se espera é o inverso. A regra é o inverso, né? O que o cliente sai em termos de aprendizagem, advindo do que foi vivido no setting clínico. Contudo, as terapias contextuais defendem já há bastante tempo essa influência mútua.
Se você se abre para uma relação intensa, calorosa e genuína, não é possível que você não seja também modificado. A diferença é que, minimamente, você e o cliente já esperam algum nível de modificação da parte dele. Algumas áreas em que isso vai ocorrer. Eu, até hoje, ainda não... a Malu, acho que com a Malu eu vou aprender isso aqui. Eu não sei como é que ela vai me influenciar, como é que ela vai me impactar. Então, é, de novo, algo corajoso e que nem sempre a gente para avaliar com o cuidado que merece. Já pararam para pensar que aqui, vamos supor que todo mundo aqui vai continuar sua formação, vai se especializar e tudo mais em alguma terapia contextual. Ainda assim, cada um vai ser terapeuta de um jeito muito próprio. Vamos pensar mais dessa velha guarda aí. O Arthur trabalha com as contextuais, eu trabalho com as contextuais, o Luke trabalha com as contextuais. Ser atendido por nós três é a mesma experiência? Não. Não só porque a gente tem um histórico pessoal muito diferente, mas a gente atendeu pessoas diferentes ao longo da nossa formação, e isso também é uma variável que afeta no nosso comportamento. Então, olhar para o tempo que a gente tem já de experiência clínica e olhar para essas pessoas é também olhar para como elas nos modificaram. E isso eu não estou falando só da parte em que a gente se expõe, em que a gente lida com isso. Muitas das vezes, e quem aqui já atende, provavelmente também já viveu essa experiência, muitas das vezes um cliente também te mostra aquilo que você não quer ver. Seja uma fragilidade pessoal, algo que você tem inúmeras estratégias na sua vida para dar aquela maquiada, para não entrar em contato, e é isso aí, vida que segue. Aversivo quem gosta. Eu não gosto, você gosta? Eu não gosto, então eu vou seguir a vida sem isso. Até um cliente seu trazer. Então, como que a gente não olha para a pessoa do terapeuta? Eu brinco muito que é como se você fosse... Vamos pensar num açougue, tem um açougueiro. O instrumento de trabalho dele é uma faca. Essa faca precisa estar afiada. Pois bem, do terapeuta, você é a sua própria ferramenta de trabalho. Então, é necessário que você afie a sua ferramenta de trabalho. E dentre elas é olhando, então, para a sua própria experiência dentro da relação terapêutica. Ok? Vou começar, então, a fala com vocês. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela, e aí vocês me contam se aparecer do jeito que precisa. Tá dando para ver? Sim. Ótimo, fico feliz, então. Bom, começando, então, a nossa conversa sobre esse aspecto das emoções do terapeuta, da autoobservação e de como isso tem influência clínica. De novo, é importante trazer para vocês que a relação terapêutica, especialmente, então, dentro da perspectiva das terapias contextuais, ela oferece dicas sobre como que o cliente funciona. Mesmo que ali seja uma relação profissional e, de repente, comigo, com uma amiga, talvez não seja exatamente assim, pode ser que mude um pouquinho a topografia, mas a pessoa não se transveste para aparecer dentro do seu consultório. Logo, muito da maneira dele funcionar dá para ser compreendida ali no contexto terapêutico e é a partir disso que vai ser trabalhado em sessão, certo? Então, é bem provável que você experiencie com seu cliente situações que ele trouxe narradas em outros contextos, alguma situação, por exemplo, de desconforto que narrou com um colega, com um amigo, e isso aparecer também dentro do contexto terapêutico, algum desconforto, então, entre terapeuta e cliente. Ninguém aqui nunca passou alguma situação, sabe, uma que geralmente me pega muito, ali, primeira sessão, você vai conversar, né, com aquela pessoa que procurou pelo seu trabalho, provavelmente, então, que vocês vão iniciar um processo terapêutico, e uma das perguntas comuns é se a pessoa veio de
de outros processos de terapia, né? Se essa pessoa já fez terapia antes. E aí ela conta, por exemplo, que fez. E aí você vai e pergunta, né? Quanto tempo ela ficou, o que, que justificou ela sair da terapia. E aí, como é que vai ficar para vocês a dica de que, ah, não, eu já não estava gostando e aproveitei as férias do terapeuta e só não voltei. Como é que vai ficar aí o pensamento de vocês para julho, dezembro, janeiro? E não necessariamente quando repete tal qual a pessoa disse, né? Mas eu, particularmente, vou ficar ainda mais atenta se essa pessoa verbaliza desconfortos na relação comigo. É uma pessoa que me conta que não gostou porque eu precisei cancelar, é uma pessoa que conta que não gostou porque eu atrasei. Como que funciona? De novo, pode mudar minimamente a topografia, mas o comportamento você vai conseguir ver ali. E é que eu dei um exemplo de algo ainda da mesma categoria, como é que era a relação com outros terapeutas, como é que é comigo. Mas aqui quem já tá atendendo, seja profissionalmente ou na clínica escola, consegue identificar um padrão de comportamento, às vezes, nos clientes de vocês que aparece fora e dentro de sessão, ainda que não seja a demanda do seu cliente, porque pode ser algo que o impacto, né, que aquilo que incomoda, que o sofrimento é maior no outro do que no próprio cliente de vocês. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês é só para, mais uma vez, então, frisar isso. Se atentem, sim, nas histórias que os seus clientes contam, é relevante para eles, mas se atentem também para o que está acontecendo ali entre vocês. É igualmente relevante, com a diferença em que o seu manejo é muito mais potente e provável de ocorrer em tempo real do que em cima da história que está sendo contada. Além disso, também vale a pena a gente pensar que as variáveis, né, que possuem relação com os problemas do cliente não ocorrem só fora, acontecem nessa relação e que, como eu disse no começo para vocês, essa relação terapêutica ela é um processo transacional, ou seja, tanto o terapeuta quanto o cliente oferecem influência mútua. É uma relação de transformação para ambos. E essa influência, ela, como eu disse, ela pode ser bonitinha, adoro, estou feliz com essa pessoa, quanto essa influência pode ser também difícil de ser enfrentada pelo terapeuta. Quantas vezes vocês também têm a oportunidade de se perguntar o que está me fazendo não conseguir me conectar de forma realmente genuína com esse cliente? O que tem nessa relação que não me põe aberta para realmente me fazer presente, calorosa ou qualquer outra característica que ou o meu modelo teórico ou as características que eu prezo, os valores que eu prezo em um trabalho apareçam, emerjam em sessão com essa pessoa. Isso pode ser dentro da relação, isso pode ser alguma característica do meu cliente, mas boa parte das vezes isso também pode ser meu. Por que será que essa é uma resistência minha? De onde vem? E como é que esse meu cliente, então, está me trazendo isso nesse momento? Ainda que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre relação terapêutica, as emoções do terapeuta, parece algo tão óbvio assim, que é até assustador pensar que tem pouco estudo na área. São duas pessoas se relacionando, é claro que tem emoção. É duas pessoas se relacionando, é claro que tem influência mútua. Até muito pouco atrás, e se vocês forem olhar em material e forem estudar mais a fundo, o espaço que se dava para esse combo, emoções, mundo interno de maneira geral, e pessoa do terapeuta, definitivamente não era esse. Inclusive, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, né? Outras terapias comportamentais não davam a mesma ênfase que as contextuais dão para a relação terapêutica e para a pessoa do terapeuta. Isso significa que essas terapias são melhores, piores? Significa que fazem de forma diferente. Muito provável, né, desde que sejam terapias que tenham embasamento
consistente e demonstram a eficácia delas, que tem como você ter resultado sendo menos pessoal? Tem como você ter resultado sendo menos pessoal. É uma forma confortável para você de trabalhar? Se pessoalidade ou esse tipo de questionamento for tão aversivo assim, vale a pena vocês pensarem em maior treino e exposição a isso, ou terapias eficazes que exijam menos isso. Não é o caso de nenhuma das contextuais, diga-se de passagem. Então, quando você vai atender na perspectiva de uma terapia contextual, não consigo mensurar para vocês em que nível a sua atenção tem que estar no cliente, o quanto essa atenção tem que estar no terapeuta, porque é uma espécie de uma dança. Um não dança mais que o outro, a dança é conjunta, a sua atenção tem que estar nos dois o tempo todo. Como eu estou me comportando, como é que esse cliente está me respondendo, o que eu estou evocando nele, o que ele está evocando em mim. É uma atenção que geralmente a gente não tem em outras relações, não nesse nível. É um dos pontos que faz, então, essa relação ser tão diferente, tão especial, né? E uma frase que é da Linehan, de um material dela de 88, que eu gosto muito, é que o terapeuta não só pode, como muito provavelmente ele irá sentir emoções semelhantes a das outras pessoas da vida do cliente. E aqui ela está falando especialmente de casos de desregulação emocional grave, então ela está falando de emoções não tão agradáveis assim. E que o que ocorre é que a relação entre o terapeuta e o cliente, ela tem que oferecer algo original, algo que potencialize, então, o processo de mudança do cliente e que isso deve ser usado, então, para somar o processo psicoterápico desse cliente. E também é algo que ocorre muito, né, dentro das terapias contextuais. Essa defesa de que a gente não precisa mudar o que a gente sente. Não é sobre isso que as contextuais trabalham, não é isso que é defendido. Aqui, o que a gente instrui os clientes e, como eu disse, é exigido do terapeuta tudo aquilo que ele está ensinando alguém a fazer. Não é que eu não possa sentir raiva, que eu não posso é responder de forma raivosa. Isso eu não posso. E não posso também, não é nem não posso, nesse caso, não devo responder como as pessoas com que esse cliente já se relaciona. Por quê? Porque eu preciso oferecer algo original para o meu cliente. Por mais pessoalidade que haja no meu trabalho, ainda é um trabalho, ainda é uma relação profissional, e essa pessoa veio para sair com um repertório mais ampliado do que ela entrou. Então, não faz sentido que eu responda de igual forma, ainda que faça todo sentido, e inclusive é até positivo, porque aumenta a minha compreensão sobre o impacto que o cliente tem nas outras pessoas, que eu experiencie em alguma medida, sim, todas essas emoções que esse meu cliente está me narrando, que outras pessoas se deram o trabalho de verbalizar para ele, que já sentiram, dado algum comportamento que esse cliente teve. Pensando assim, né, que ainda que seja muito importante pensar nisso tudo, já pararam aí dentro da prática de vocês para se fazerem essa pergunta que eu lancei no slide? O que os meus sentimentos revelam sobre os problemas do cliente? Vou dar um exemplo para vocês. Pensei nessa possibilidade agora. Imaginem vocês um cliente ou uma cliente que tem pouca habilidade de demonstrar desconforto. Com que frequência vocês conseguem se imaginar sentindo dúvida depois de uma sessão? Será que o que eu falei para essa pessoa, ela entendeu mesmo? Será que o que eu falei? Ou será que essa pessoa está achando da sessão? Porque isso também ainda é uma prática comum, né? Terapeutas pedem pouco feedback e clientes dão poucos feedbacks sem serem realmente incitados a isso. E é algo que precisaria acontecer com muito mais frequência. Consegue olhar para a prática de vocês e esse exemplo fazer sentido de o quanto os sentimentos de vocês podem
ter a ver, sim, com os problemas do cliente, com aquilo que ele se queixa, e o quanto fazer pouco esse tipo de pergunta, do impacto que você está tendo sobre o outro, durante as sessões que vocês vão tendo, o quanto isso vai tornando a prática de vocês cega. Muito na inferência e pouco na comunicação entre vocês. Outro ponto relevante para a gente pensar nas experiências internas do terapeuta, né, e de como que isso influencia no trabalho, quando eu falei para vocês que mesmo que vocês sejam em algum momento atendidos por um psicólogo que tenha a mesma formação que outro, pouquíssimo provável que a relação que vai se dar vai ser próxima à que você teria com o profissional X, com o profissional Y, e que essas alterações se devem para alguns pontos, dentre eles, essas experiências internas que cada terapeuta tem, que cada pessoa tem, como cada um desses se relaciona com essas experiências, e no caso de ser um terapeuta contextual, como que cada profissional coloca essas experiências internas a serviço do seu trabalho. Além disso, também, né, o histórico de aprendizagem de cada um desses profissionais vai ser diferente. As contingências em sessão também determinam muito sobre essa relação sobre como você vai se questionar, como você vai levantar ferramentas para trabalhar essa relação terapêutica, e todos esses questionamentos ao olhar, né, tanto para essas contingências em sessão, como para o histórico de aprendizagem do terapeuta, como para essa experiência interna, isso também vai apontar para esse terapeuta onde estão os problemas e onde ele vai precisar pensar em maneiras de intervir. De novo, pensando aqui em 3 ordens, pelo menos. Onde eu preciso me aprimorar enquanto profissional, eu estou dificultando o processo do meu cliente, eu não estou conseguindo chegar até lá. Onde é uma dificuldade do meu cliente e que eu preciso auxiliá-lo a chegar no ponto em que ele buscou ajuda para chegar, e onde essa relação que estamos estabelecendo está truncada, onde ela não está funcionando, e vamos precisar pegar na mão os dois para tentar fazer funcionar. Qual é a minha meia-culpa, o que é atribuição do meu cliente, como é que eu vou cuidar da parte que me cabe, e de que forma eu vou conseguir sinalizar para essa pessoa a parte que cabe a ela, para que essa dança, que é a relação terapêutica, funcione da melhor forma possível para ele, já que estamos os dois a serviço dele, esse cliente. Então, quando a gente pensa nas emoções do terapeuta, de novo, consegue olhar com o quanto afinar a percepção dessas emoções para conseguir pensar e ter uma estratégia de como você vai colocar essas emoções a serviço do trabalho que você está fazendo, te oferece dicas que são importantes. Te oferecem, de repente, comportamentos-alvo mesmo, seja para a relação, seja para o próprio profissional. O que precisa ser trabalhado para potencializar né? Se expor emocionalmente não é fácil, certo? Conseguem pensar aqui, vamos usar um termo, né, que é bonito e muito usado nas contextuais: vulnerabilidade. É fácil, gente, se colocar vulnerável, seja lá qual relação for. Porque se colocar vulnerável é o mesmo que assumir riscos, alta probabilidade de punição. Não é tarefa simples. E a gente propõe isso para cliente numa facilidade. Se coloca vulnerável, expõe as suas emoções, expõe seus pensamentos para o coleguinha. Isso pode dar ruim, mas é importante, a gente que está trabalhando sua habilidade social. Pensa aí, vocês.
costuma ser fácil para vocês expor vulnerabilidade dentro do contexto terapêutico? Aí eu estou falando enquanto pessoas, no lugar de terapeuta mesmo. Porque por mais que, e também é uma característica comum às contextuais, que se busque uma relação mais horizontalizada possível entre terapeuta e cliente, ainda assim, são pessoas que ocupam papéis diferentes dentro dessa relação. Um é o terapeuta, o outro é o cliente. Conseguem ver que o simples fato de ocuparem lugares diferentes já torna um processo potencialmente aversivo expressar a vulnerabilidade? Então, por mais que seja uma ferramenta potente, por mais que seja algo que precisa ocorrer para se construir o tipo de relação terapêutica que as terapias contextuais defendem, ainda assim exige muito desse terapeuta, dentre outros nesse ponto, de assumir riscos, de também ser punido por esse cliente. E aí, pensando nisso, o que a gente pode olhar, né? Quando eu fiz a pesquisa ali no mestrado sobre as emoções do terapeuta e como é que isso vinha sendo aplicado no contexto clínico por esses profissionais, o que ficou muito claro para mim é que esses terapeutas, eles só se colocavam de forma vulnerável e expressavam o seu mundo interno, não quando eles tinham, óbvio, né, clareza de como os clientes iam receber, porque isso não tem como ter, mas quando estava muito bem desenhado para eles a finalidade dessa exposição. Então, uma vez que para o terapeuta está claro o que ele almeja ao se colocar de forma vulnerável, isso aumenta a frequência com que ele emita esse tipo de comportamento. Isso tem a ver, então, com a análise do caso, né, com como ele é conceituado. E por que é importante que isso não aconteça pura e simplesmente? Porque a exposição emocional, né, aspectos pessoais do terapeuta, é potente e precisa ser usado com muita cautela. Dentre outros, para que a relação não perca o sentido, ser uma relação profissional e de cuidado com o cliente, por exemplo, e para que isso não viole alguns limites. Para que essa pessoalidade ela atinja realmente esse aspecto de ser uma relação humana. E uma vez que é uma relação humana, ela tem características comuns a outras relações e características muito próprias também. De novo, por ainda assim ser um trabalho e por ter da parte do terapeuta uma competência técnica para conseguir oferecer um manejo diferente dentro daquela demanda que o cliente traz. E o que também ficou visto, né, dentro da pesquisa é que quanto mais o terapeuta sabe sobre si, e aí há uma infinidade de formas em que cada um pode aprimorar e desenvolver esse raciocínio e se tornar mais sensível à própria experiência. Mas o quanto mais o terapeuta sabe sobre si, o quanto mais cuidadoso é na análise da origem, né, e dos efeitos do relacionamento que tem com o cliente, mais ele será capaz de identificar o que é a emoção sentida dentro desse contexto terapêutico, dentro dessa relação com esse cliente, o que ela significa nessa interação e também, através dessa análise mais sensível e mais cuidadosa do impacto que ele sofre, ele vai ter melhores condições de usufruir disso para conseguir pensar no tratamento e em formas eficazes de usar isso que ele sentiu em relação ao cliente a favor do trabalho que eles estão construindo juntos. Aí eu trouxe para vocês, e queria muito que vocês pensassem um pouquinho comigo, as 6 perguntinhas que são as do artigo 2 do mestrado, que foram exatamente, sem mudar nenhuma palavra, as perguntas que eu fiz na entrevista semi-estruturada para os 14 psicólogos que fizeram parte da pesquisa. E aí, queria muito que vocês, quem já estiver atendendo, tivesse a oportunidade de parar um pouquinho para pensar nos atendimentos que vem prestando, nas relações terapêuticas que vem construindo, para a gente poder, então, ter minimamente a experiência, então, que os participantes tiveram. Como é que vocês responderiam essas 6 questões hoje?
vou ler para vocês e vocês vão pensando aí, quem já está na prática, em como que isso afeta e passa por vocês hoje. Primeira, o que costuma te indicar que a sua observação ou alguma experiência pessoal sua pode ser útil para o cliente? Já que não é falar por falar, tem que ter uma finalidade. Qual o seu objetivo quando revela uma emoção sua ao seu cliente? Há algum tipo de cliente que você opte por não utilizá-las, que considere arriscado ou pouco vantajoso? Qual costuma ser a reação do cliente após ter conhecimento das suas emoções? Qual o impacto que você percebe sobre você depois de expor uma emoção ao cliente? E por fim, quais os benefícios que você percebe no atendimento a esse cliente após dividir suas emoções? Aí, voltando então especificamente para o artigo que eu fragmentei para trazer para vocês, o primeiro ponto é a relevância terapêutica. Uma forma segura do terapeuta usufruir da autoobservação do seu mundo interno e trazer isso para o cliente é tendo em vista a relevância terapêutica. E qual que é a tríade que faz com que a relevância terapêutica faça sentido, né? Assim, tem relevância terapêutica ou não tem? Primeiro, o modelo teórico que você segue defende esse tipo de relação terapêutica, defende esse tipo de pessoalidade? Essa eu já respondo para vocês. Quem for trabalhar com contextual, a resposta é sim. Já deu cheque no primeiro. O modelo teórico sustenta esse tipo de interação. Segundo, conceituação do caso. A pergunta que, inclusive, estava lá no roteiro. Qual é o meu objetivo com essa exposição? Esse objetivo precisa estar voltado ao meu cliente. Ah, estava precisando dividir isso. Não, querida, vai para sua terapia, faz outro rolê se a necessidade é sua em dividir. Precisa ser a serviço do cliente. O que vai ter, ou que eu acredito que vai ter de benefício para essa pessoa ter acesso a esse pensamento, a essa emoção, que são minhas. Vai deixar de ser privado e tornar-se público com qual finalidade? Então, conceituação do caso é se perguntar nesse sentido. Então, primeiro, meu modelo teórico sustenta. Segundo, é coerente com a conceituação do caso que eu estou montando, é um caminho possível e viável para beneficiar o meu cliente e sensibilidade pessoal. Os terapeutas também fazem uso, então, dessa estratégia, né, de se colocarem nessa relação e muito pela própria sensibilidade. Então, tem muito a ver também com um outro ponto que eu comecei a falar com vocês, que é quanto esse terapeuta está sensível à própria experiência, o quanto ele está organizado, inclusive com aquilo que ele experiencia de desagradável, ao ponto de ter humildade e coragem o suficiente para avaliar se combina com a conceituação de caso dele e se o modelo teórico dele sustenta para aí conseguir oferecer isso. Vou parar aqui nessa relevância terapêutica um pouquinho para pedir para vocês olharem e cada um aí avalia. Se a gente tem esses três pontos, modelo teórico, conceituação do caso, sensibilidade pessoal, se vocês tivessem, assim, 100%, uma porcentagem aí, tentem distribuir para mim, nesses três pontos, a dificuldade de vocês. A dificuldade de vocês, quando a gente está falando de autoobservação, de trazer o mundo interno do terapeuta para o atendimento, o quanto a dificuldade de vocês mora no modelo teórico, ou seja,
em estar consoante com a terapia que vocês estão se formando, em conseguir fazer isso tal qual, então, essa terapia defende, se a dificuldade é essa, em conseguir reproduzir um bom modelo, o quanto a dificuldade de vocês está em conseguir fazer uma conceituação de caso adequada e que realmente dá margem para expressões pessoais, e o quanto a dificuldade vem de ordem pessoal. O quanto a dificuldade é em se colocar sensível e em se colocar como bom observador da própria experiência, ao ponto de conseguir lançar mão disso a favor de quem vocês atendem. Conseguem parar para pensar um pouquinho qual dos três é mais difícil? E olha que para os três há recursos. Modelo teórico, formações, várias especializações, conceituação de caso, supervisão, sensibilidade pessoal, terapia. Um recurso para cada um, olha aí que distribuição legal. E outros vários. Não são as únicas formas de aprimorar cada um dos três, mas, por excelência, se tiver essa tríade, a chance de que você se organize minimamente melhor é grande. Quem quiser depois fofocar para mim, viu? Eu guardo segredo. Onde que a dificuldade mora mais. Além da relevância terapêutica, esse mesmo artigo trouxe os impasses da exposição. Além de eu ter dito para vocês que é difícil mesmo, é desafiador, além disso, ainda pode ocorrer impasses, ou seja, esse processo pode ser dificultado ou não acontecer, mesmo quando há boa vontade do terapeuta, clareza da função daquela exposição. E como eu comecei também a falar para vocês, se vulnerabilizar é difícil e vai ser um risco, independentemente do tipo de interação, mesmo que não fosse terapeuta-cliente. E dentro desse contexto, que é o contexto clínico, quais que são os perigos, assim, os riscos em se expor? Os mais comuns que apareceram na pesquisa foi o cliente não compreender a função da exposição da emoção do terapeuta, ou seja, não ficar claro para o cliente o porquê que o terapeuta está contando aquilo. Além disso, atribuir um sentido equivocado a essa exposição. Então, não é só sobre não compreender, é poder se equivocar quanto ao sentido, ou mesmo confundir o tipo de relação que é mantida no contexto terapêutico. Além disso, né, apareceu também na pesquisa que o cliente pode não ter o mesmo compromisso ético com o profissional que o profissional tem com ele, dentre eles o do sigilo. E, de repente, está lá o terapeuta expondo e avaliou muito aquela exposição, colocou para jogo com aquele cliente algum assunto sensível, e esse cliente saiu contando, saiu sei lá o quê. Já pararam para pensar que é um risco possível, que o contrato terapêutico não abrange essa mão dupla nesse sentido? E, além dos impasses, né, também ocorre, como eu comentei com vocês, da parte da sensibilidade, as dificuldades que são pessoais, que são, então, próprias daquele terapeuta e da história de vida dele. Boa parte também dos terapeutas que participaram da pesquisa identificaram problemas que são próprios mesmo deles e que dificultavam essa exposição emocional, mesmo tendo um modelo teórico que sustentava essa exposição, mesmo tendo coerência na conceituação de caso. E essas dificuldades pessoais, elas precisam, na verdade, serem trabalhadas em um outro ambiente, que não é com essa pessoa ocupando a função de terapeuta e tendo o seu cliente ali à sua frente. Aquilo que é difícil e pessoal para o terapeuta precisa ser trabalhado fora de sessão para depois ser trabalhado em sessão com o cliente, uma vez que tenha, então, relevância terapêutica, certo? E, pensando nisso, o profissional, ele vai ter oportunidade, quando essas dificuldades ficarem claras nessa relação,
de identificar e se propor a trabalhar com essas próprias dificuldades, né? E isso vai exigir franqueza e admitir que tem situações que esse profissional não possui recursos e, a partir disso, se propor a enfrentar, seja na sua terapia, seja em outros formatos de relação e de ajuda, ou simplesmente entender que é um limite que não será transposto. Nisso eu estou dando exemplo, por exemplo, de uma demanda específica que pode esbarrar com a história de vida do terapeuta. Esse terapeuta pode se organizar e procurar auxílios vários fora do setting clínico e se munir para conseguir trabalhar isso com esse cliente que está precisando dessa ajuda, ou pode perceber que, por exemplo, traição é um assunto sensível para mim e não é o tipo de demanda que eu estou mesmo disponível a trabalhar e a me colocar de forma vulnerável. É algo que aparece como uma dificuldade pessoal e que acaba, como eu usei a metáfora, né, do açougueiro com a faca, e que acaba deixando a minha faca cega. Ela não fica boa para corte, o que me torna menos hábil. Não é obrigação do terapeuta estar limpo de todas e qualquer imperfeições e dificuldades. Limite, inclusive a gente ensina o cliente a ter limite, nós também temos. Existem pedaços da sua história que você não está disposto a colocar a serviço do seu trabalho. E está tudo bem. Bom, além disso, outra dificuldade que pode aparecer é que, meu modelo teórico sustenta, a conceituação de caso é adequada, a minha sensibilidade pessoal também está ajustada, mas a relação terapêutica é frágil. Ela não sustenta esse tipo de exposição. Frágil, eu estou chamando daquilo que ainda não está suficientemente consolidado para abarcar, então, esse conteúdo pessoal do terapeuta. Seja porque tem pouco tempo de relação terapêutica, ou, na verdade, você ainda, enquanto terapeuta, não teve a oportunidade de ter bons indícios de que aquela relação com aquele cliente é consistente. Vamos pensar aqui. Não vou nem me dar o trabalho de tentar operacionalizar ou trazer topografias. Mas quem atende, vocês têm aí, imagino, minimamente noção de como que está cada relação terapêutica de vocês. Qual cliente segura uma exposição, qual ainda não. É muito tipo namoro. Tem coisa que não é que você não vai contar, é que não é hora, espera um pouco, dá mais uma seduzida, prepara melhor o terreno, que senão não sustenta, tá frágil. E muito por essa troca mesmo. Pera, o quanto de conteúdo realmente pessoal esse cliente já me trouxe? O quanto ele já confiou em mim? O quanto ele já expressou isso? Eu já posso, será que fazer, então, já está no momento de eu fazer uma contraproposta disso? Como é que eu começo de forma mais suave para poder avaliar como é que esse cliente recebe esse conteúdo pessoal? Então, é um processo que pode e deve, até mais seguro, ocorrer gradual mesmo. E aí, vale sempre a pena também pensar quais são os recursos que vocês dispõem para se preparar melhor, para conciliar esse mundo interno e o trabalho clínico. Recursos, de novo, o quão é ou não fácil para você expressar seu mundo interno em outras relações, que não de trabalho. Com seus clientes, o que torna mais confortável ou desconfortável expressar o que você pensa, o que você sente, alguma história sua? É assim que você vai se organizando e dando luz aos recursos que você dispõe para conseguir fazer essa exposição. Por fim, esse mesmo artigo também apresentou a possibilidade de abertura para se expor. O que é necessário, então, segundo esses participantes, para se expor? De novo, a exposição pessoal do terapeuta exige muito do profissional e ela é relevante quando essa vulnerabilização ela vem munida de 3 pontos, segundo os participantes: coragem, humildade e amor. Coragem,
nada mais é do que essa necessidade de uma certa audácia mesmo para se mostrar vulnerável ao cliente e assumir os riscos disso. A ousadia do terapeuta de se colocar enquanto pessoa e potencializar essa relação para um nível mesmo de relação real e genuína. Uma vez que ela tem um elemento que nem sempre aparece, que é a honestidade, é se colocar de forma honesta, real e limpa para esse cliente. E humildade e amor, segundo os participantes, entrou muito no ponto de quando se expor de forma mais pessoal, ou mesmo referente a alguma intercorrência que possa ter ocorrido durante o atendimento àquela pessoa, o terapeuta ser capaz de reconhecer e se desculpar por falhas ou qualquer equívoco de interpretação ou de condução de sessão. Não é se colocar, então, numa postura impenetrável, em que, por ocupar o lugar de terapeuta e o outro de cliente, eu estou isento de erro e de falha. Então, é conseguir reconhecer isso, trazer isso para o cliente e pensar em uma rota a partir disso. Existiu uma falha, eu consegui perceber e como a gente pode caminhar a partir daqui. Então, são elementos que corroboram com o que se espera de um terapeuta contextual, que é essa postura calorosa, que é uma postura verdadeira e cuidadosa com o outro, mas também consigo durante esse processo. O terapeuta, então, ele precisa agir com esse amor pelo serviço que está prestando, pelo cliente, por ele, pelo cuidado que ele tem com ele, e estar realmente disposto e envolvido e interessado por esse cliente em oferecer um trabalho de forma realmente aberta. E aí, gente, nós estamos caminhando nesse sentido de tornar a relação terapêutica cada vez mais real e de trocas genuínas, um bom treino para esse cliente, mas também um bom treino para os terapeutas. E o fato é que a gente está sendo cada vez mais cobrado a fazer uso dessas emoções, a se expor. É natural que o seu cliente, inclusive, tenha curiosidade sobre como você pensa, sobre como você sente, sobre, inclusive, a sua vida. E como é que você pode lançar isso de forma que beneficie, de fato, o seu cliente e favoreça a relação entre vocês. E também na pesquisa ficou claro que quando os terapeutas não se aprofundam tanto na relevância de se colocar enquanto pessoas, de trazerem o seu mundo interno para o trabalho, e não olham para essas fragilidades que vêm, né, dessa relação terapêutica, pode acabar perdendo muitas e importantes oportunidades terapêuticas de trabalho, de conseguir se conectar com esse cliente, de conseguir compreender melhor a demanda desse cliente e de conseguir, junto então com essa pessoa, um trabalho que faça sentido para essa dupla, que seja menos truncado. Então, além disso, muitos terapeutas acabam integrando as suas características pessoais e as suas habilidades ao trabalho profissional e atualmente reconhecem e se apropriam disso. Tentem pensar em alguns atributos que vocês têm e que talvez vocês não estão levando para o trabalho clínico e que poderia ser útil. Vamos pensar uma pessoa que de repente tem um bom humor, ou uma pessoa que consegue fazer links mais rápido. O que será que é característica sua em outras relações e que está te faltando coragem para, em alguma medida, levar também para o seu trabalho? Queria deixar para vocês aqui algumas questões, né? Mais perguntas para vocês. Pensarem nos atendimentos que vocês estão prestando, né? Quando perceberem alguma emoção, algum pensamento direcionado a um cliente, tentem se questionar o que é seu nisso que você está sentindo, nisso que você está pensando, o que se relaciona com a sua história. Como que está, de fato, a troca entre você e esse cliente? Como é que você está respondendo a esse cliente? O que te aproxima dessa pessoa? O que te conecta com essa pessoa? O que te afasta? O que faz com que você assuma uma postura distanciada dessa pessoa?
E como é que você pode usar tanto o que conecta vocês, quanto a dificuldade que você está tendo a favor do seu cliente? E outra pergunta, o que que isso te mostra do que precisa ser trabalhado em você enquanto terapeuta para tornar, então, a psicoterapia desse cliente mais potente? E não se trata de não cometer erro, gente, mas de se colocar aberto e consciente do processo, que é passível de erro. A psicoterapia contextual na qual você ou já baseia, ou que você pretende basear os seus atendimentos, ela demanda uma postura terapêutica coerente. E coerente aqui eu entendo por calorosa, corajosa e presente. E a vulnerabilidade e assumir os riscos e o desconforto de uma postura vulnerável são inerentes à condição humana e, dentro das terapias contextuais, usada a favor do processo terapêutico. E por que que usada a favor? Porque a vulnerabilidade ela é um excelente veículo para se conseguir algo fundamental para o trabalho clínico que se chama conexão. E clinicar envolve 2 pontos: tempo e sensibilidade. Tempo de formação, tempo de experiência, e ao contrário de outras profissões em que enquanto mais tempo você exerce, mais automático o trabalho fica, no modelo clínico o processo precisa ser o inverso. Enquanto mais exposto você é, mais sensível você precisa se tornar. Ok? Deixei também para vocês um trechozinho da diva More, da Brené Brown, que a vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca são fraqueza. Como eu citei muito do artigo ou de qualquer outro material que eu consiga colaborar com vocês, eu deixei também todos os contatos possíveis para vocês falarem comigo. Se quiserem pesquisar, esse artigo já foi publicado há um tempo, ele chama Caminhos e Suportes para o Terapeuta Expor Emoções em Sessão. Ok? Agradeço muito a audiência de vocês. Ainda acho mesmo que estar aqui à noite para ouvir sobre isso é um privilégio enorme para mim de poder falar para tanta gente. E espero muito que tenha servido para vocês refletirem sobre a prática de vocês, se sensibilizarem para vocês enquanto pessoas e se munirem mesmo de coragem para assumir certos riscos que a profissão que vocês escolheram pede que vocês assumam. Ó, a gente está tendo vários elogios aqui no chat. E gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta. Acho que dá tempo da gente fazer uma pergunta. Se alguém quiser abrir câmera ou microfone ou mandar no chat. Por enquanto, tá só te chamando de maravilhosa, que foi muito bom. Vários Não, mas elogios. maravilhosa sem dúvidas nem nada, eu não gosto. Eu gosto de ser maravilhosa com polêmica. Bom, gente, se Alguém não elogiou tiver sua dúvida, dicção. a minha dicção, nossa, tem como gravar e eu mandar para o meu irmão? Porque ele fala que Tira não. print, a sua dicção Vou... também é perfeita. Ótimo, ótimo. Vou pegar o contato dessa pessoa, passar um telefone e a gente resolve isso. Eu vou repetir que eu me coloco às ordens de vocês para dividir material, para explicar algo que talvez pelo tempo eu não tenha explicado da melhor forma. E, além disso, eu espero muito, muito que vocês estejam conscientes do que aguarda vocês nos próximos dias, porque, gente, tá bonito isso aí, tá? Tá bonito mesmo. Então, descansem bem, porque de agora para frente é só conteúdo de primeira e vamos combinar que eu não sei quem que foi que fez os convites, mas está por dentro da nata da Contextual, né? É o que eu tenho para dizer sobre esse evento. Então, aproveitem muito. Então, vou fazer a finalização do evento. Malu, Agradeço. Oi. só um segundo. Eu tenho uma pergunta porque ela falou sobre a questão do feedback, né? Olivia, Só um como... minuto. Quem tá falando pode falar seu nome. Eu acho que é o Eric pela voz ou o Ariel, mas eu não tô enxergando. É eu, Eric.
Ótimo, pode falar, Eric. Então, sobre a questão do feedback dentro da terapia, né? Como Uhum, que isso pode acontecer e para ter esse feedback mútuo, sabe? tá. Quais as perguntas, quais Uhum. as consequências disso? Na verdade, na maior parte do tempo, Eric, o que eu costumo usar e também apareceu nas falas dos participantes é você descrever para o seu cliente, assim, o feedback mais comum que ocorre é geralmente quando o terapeuta vai tirar férias e ou no processo de alta, que aí você faz realmente a pergunta, tá aí, o que você percebeu do processo? E você faz essa devolutiva. O convite é para que isso ocorra com uma frequência muito maior, sem precisar de grandes eventos como férias ou processo de alta. Vou dar um exemplo corriqueiro. Vi a fulaninha na segunda, tocamos em um assunto que eu percebi fisicamente a mudança dela. Se retraiu, ficou olhando para baixo, suspirou. E ainda assim, por ser um assunto que a gente já vinha postergando muito nas sessões, eu me muni de coragem e falei. E fiquei com aquilo pós-sessão, porque nem tudo é instantâneo e imediato. Fiquei com o pensamento de, cara, eu errei no time, eu não devia ter falado aquilo naquela hora. Fiquei com aquela emoção desagradável. Na sessão seguinte, retomar isso. Florinha, eu percebi que na última sessão, quando eu toquei no assunto do seu pai, você desviou o olhar, suspirou algumas vezes. Eu queria saber se foi realmente isso que aconteceu, se foi difícil para você. E mais, eu queria saber como é que ficou para você o meu comportamento de insistir nesse assunto. Pronto. Esse é um feedback que você vai ter. Assim como eu ofereço isso também no 0800, até quando o cliente não me pergunta. Como assim eu ofereço isso? Nossa, você fez todos os meus clientes. Gente, eu não sei por que eu gasto dinheiro com Botox. Olivia, você fez uma cara quando eu contei isso. Você não gostou, né? Não, fiquei preocupada mesmo com você. É motivo para meu cliente parar de fazer o que me preocupa? Não. Mas ele está ciente que a emoção que esse comportamento desperta em mim é de preocupação. E olha que novidade, geralmente as pessoas da vida desse meu cliente, quando se preocupam, ou, por exemplo, ameaçam, ou punem, ou inundam de atenção esse cliente, eu não, eu sinalizei que me preocupa. Se ele me abrir espaço, vou explicar por que que me preocupa, e aí meu cliente vai ter autonomia para decidir como a gente vai lidar com isso a partir daí. Entendi, entendi. Obrigado. Retornar mais natural mesmo, não ser só um Uhum. feedback do trabalho, é ser um feedback de emoção e pensamento em tempo integral, para inclusive você como terapeuta e o seu cliente irem se tornando mais hábeis em expressar o mundo interno e a perguntar se o que eu estou vendo realmente é coerente com a interpretação que eu estou dando. Não é porque desviou o olhar, pura e simplesmente, que a pessoa achou o assunto desagradável. E, por exemplo, nesse caso que você falou, da pessoa, ela, você se expressou de uma forma diante de um assunto, certo? Uhum. E se a pessoa, ela preferir não comentar sobre aquele assunto, mas você como terapeuta vê um grau de importância relevante sobre aquilo. Pode acontecer, vamos pensar? Eu toquei no assunto, essa cliente expôs uma dificuldade, falou, Olivia, eu não quero falar sobre o meu pai. Entendo, nessa sessão você não quer falar sobre o seu pai. Você consegue perceber o quanto está atrapalhando alguns dos seus processos para além da sua relação com o seu pai? E que em algum momento a gente vai precisar voltar nesse ponto. O que eu posso combinar com você é que a gente vai diminuir a velocidade. O caminho é esse, mas a gente vai definir a velocidade. Se você se sentir mais confortável em começar me falando só sobre como é a sua relação com seu pai hoje, tudo bem para mim. Eu preciso ter tempo, inclusive, para ganhar sua confiança e para entender. Você consegue compreender a relevância de, mesmo sendo desconfortável, a gente falar sobre isso e ir se aproximando disso?
Para mim também é desconfortável, porque eu sei que você tem dificuldade com esse assunto, que corre o risco de, inclusive, você abandonar a terapia, que corre o risco de você ficar chateada comigo. E ainda assim, eu quero assumir esse risco porque eu sei que é algo que te machuca, que é um dos motivos que te fez me buscar. É ir barganhando Entendi. e negociando. Negociar é uma habilidade também muito Uhum. séria para o terapeuta. Obrigado. Imagina, Eric. Ó, tem uma última pergunta, Olivia. Você Tá? responde? Sim? Tá Vou, por vou ler aqui para ou tá você. no... Tá. Tá no chat. A Thaís Aguiar perguntou: tem uma dúvida. Qual o limite a partir de onde expomos nossas observações e interpretações, como a do seu exemplo de sessões anteriores? Tenho receio de, sem querer, influenciar o cliente e dificultar com que ele se observe. O limite ainda vale a máxima daqueles 3 pontos. A sua sensibilidade, a conceituação do caso e o modelo teórico que você adota. Ah, mas eu vou influenciar o meu cliente. Só se ele pegar como pronto aquilo que você disse, vamos pegar para o meu exemplo, eu vi que você desviou o olhar, me pareceu que você estava desconfortável de eu tocar nesse assunto. Eu posso influenciar, seria esse cliente falar assim, você tem razão, fiquei. E morrer aí. Com um terapeuta, assuntos não morrem aí. Ah, então agora que você está me contando que ficou desconfortável de fato, me conta em qual ponto que pegou mais para você. Onde que você acredita que eu deveria ter feito de outra forma para ser mais confortável a gente tocar nesse assunto? Então, ainda que essa pessoa possa te dar algo para te agradar, vamos dizer assim, a resposta que você direcionou, não vai se sustentar por muito tempo, porque você fez a pergunta, não foi só para averiguar o impacto, foi para trabalhar isso em sessão. E a gente influencia mesmo, gente, a influência mútua, o processo terapêutico, então... A Thaisa colocou no chat que entendeu. Então, como já são 9h06, vou finalizar o evento, né? Agradecer a Olivia, retomar aqui para vocês tirarem print na tela dela, para caso vocês tenham mais alguma dúvida, queiram entrar em contato. Muito obrigada, Olivia, pela disposição, pela sua palestra Imagina, foi um incrível. prazer mais uma vez. Que bom, espero que você volte em outros eventos. E Só queria convidar. agradecer. Vou convidar. Queria agradecer todo mundo pela presença, por terem ficado aqui até agora, por ser uma segunda-feira nesse horário, como a Olivia disse, né? Muita gente aqui. E acabaram de perguntar sobre o formulário de presença. Não temos um formulário específico para isso. A gente vai atualizando vocês das informações do evento no site, no nosso Instagram, então é lá ACPUC Goiás. As inscrições ainda estão abertas. Amanhã o evento começa novamente no horário previsto de antes, que é às 6h e acaba às 9h. Então, confiram lá a nossa programação e a gente espera vocês aqui de novo. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui.